E aí, Vegas, tudo bem com vocês? Voltamos nessa semana para a gente continuar a nossa playlist a respeito de Byung-Chul Han. O nosso livro ainda hoje é A Sociedade do Cansaço. Eu gostaria então de, nesse vídeo, dedicar algumas palavras a respeito do primeiro capítulo do livro, que se chama A Violência Neuronal. Vamos lá! Antes de a gente começar, seria interessante dizer que toda essa coleção que nós temos aqui, que a gente já mostrou no vídeo anterior, está publicada pela editora Vozes, tá certo? O link vai estar aqui na descrição do vídeo também, para vocês consultarem, vale muito a pena. É uma coleção, digamos assim, que visualmente tem um apelo pop. São livros que aparentemente são fáceis, mas isso é claro, né? Como toda filosofia contemporânea, isso também se estende a Bauman, também, por exemplo, a Zizek, né? Ou então Zizek, como alguns gostam de dizer. Digamos que esses filósofos contemporâneos, eles têm um pé numa literatura mais pop, mas ao mesmo tempo, dependendo do seu repertório conceitual, você consegue se enveredar, se aprofundar cada vez mais na sua literatura. E se eventualmente vocês precisarem de recursos, ou melhor, de artifícios para poder entender a filosofia de Byung-Chul Han, a editora Vozes também tem uma coleção chamada 10 lições, tá certo? Sugiro para vocês, é uma coleção bastante rica que procura comentadores a respeito de Kant, Hobbes, Leibniz, Montaigne, Hannah Arendt, Rousseau, esse livro que eu estou citando aqui para vocês, o próprio Carl Schmitt, tá certo? Que é o teórico do estado de exceção. Enfim, vale muito a pena você conhecer o site da editora Vozes, no qual você vai conseguir encontrar muitos comentadores de filosofia. Bom, então vejamos, a respeito do Han. No vídeo anterior a gente procurou deixar claro, né, as diferenças entre a sociedade disciplinar e a sociedade contemporânea. Isso é fundamental para a gente poder avançar na literatura do Han. E o que isso significa? A sociedade disciplinar é aquela que você estuda quando você lê Durkheim e Weber. Então eles deixam claro para você que aqui no andar de baixo existe uma sociedade civil composta, melhor dizendo, né, por indivíduos livres, competidores, em busca de autossatisfação, que muitas vezes essa autossatisfação é o que gera o vínculo e a coesão social, mas algumas vezes essa autossatisfação se traduz em relações de poder, em relações de interesse. Em cima dessa sociedade civil, então, nós temos uma arquitetura chamada sociedade política. Isto é, existe supostamente uma justiça eleitoral, existe um sistema jurídico, existe uma constituição, partidos, existe um congresso, um parlamento, escola e instituições muito bem delineadas que moldam a sociedade e se preocupam em garantir a coesão social. Tá legal? Então, grosso modo, essa é a perspectiva de uma sociedade disciplinar. O que está acontecendo? Nesse capítulo, quando a gente trata de violência neuronal, é fundamental a gente ter em conta que a sociedade disciplinar é uma sociedade da negatividade. E o que isso quer dizer? Entramos em RAM. Uma sociedade da negatividade é aquela sociedade onde o lado de dentro e o lado de fora estão bem definidos. As fronteiras territoriais estão bem definidas. As fronteiras culturais, linguísticas e étnicas estão bem definidas. Portanto, o amigo e o inimigo estão bastante claros. O que é nacional e o que é estrangeiro está bastante claro. A diferença entre um corpo saudável e um corpo doente são bastante claras. Dessa forma, então, ali na transição do século XIX para o início do século XX, o que nós temos através da sociedade disciplinar são barreiras, são muros e são fronteiras bem delineados. Combinado? E por que essa perspectiva é fundamental? Porque nada disso combina com a globalização. Ou melhor, quando nós estamos vindo dos anos 1990 até hoje, isto é, ao longo dos últimos 30 anos, a partir de uma perspectiva histórica, se você quer a crise do socialismo da União Soviética, ou então o avanço do neoliberalismo que foi testado no Chile ao longo de todos os anos 70 e 80, e então exportado mundo afora pelo consenso de Washington, de Reagan e Thatcher, esse processo de globalização, cuja expressão econômica é o neoliberalismo, prega, defende justamente a corrosão das fronteiras. E a corrosão das fronteiras, tanto nacionais quanto étnicas, e esse forte intercâmbio cultural, tem como sinônimo também essa forte dinâmica do capital, ou melhor dizendo, uma vez que a globalização, e leia-se, o neoliberalismo,
prega justamente a diluição das fronteiras e uma nova dinâmica muito rápida e muito eficiente do capital, tudo passa a ser mercantilizado. E por que tudo passa a ser mercantilizado? Essa noção de tempo mais dinâmico é o que vai comprometer a condição humana. Trocando em miúdos, a ideia de nacional e de estrangeiro passam a ser borradas e diluídas. A ideia do lado de dentro e do lado de fora, e eu não estou me referindo somente aqui ao lado de dentro do corpo, o lado de fora do corpo, o lado de dentro da nação e o lado de fora da nação, isto é, essas fronteiras entre o que é negativo e o que é positivo, o que é visível e o que não é, passam a ser diluídas. Um bom exemplo disso são os nossos convívios nas redes sociais. E uma outra forma de a gente entender isso daí é justamente a erosão do público com o privado. Eu e vocês sabemos muito bem que nas redes sociais, né, as pessoas, nós, tendemos a compartilhar afetos, intimidades, e a ideia de erotismo e de pornografia então passam a ser borradas e diluídas. A ideia de bom senso e a ideia de verdade, ou melhor dizendo, né, de um bom convívio, passam a ser diluídas. Dito em outras palavras, então, uma vez que essa dinâmica do capital neoliberal tende a corroer as relações sociais e tende a imprimir um novo tempo, que é um tempo dinâmico e é um tempo financeiro, a gente supostamente, ou melhor, a gente acha que isso supostamente é natural. Portanto, a violência, a ideia do que é saúde e do que não é, a ideia de contaminação e a ideia do que não é, a ideia do que é estrangeiro e ameaçador e do que não é, não existem mais, já que a própria violência é sistêmica. Em outras palavras, em resumo do que nós estamos falando, ao longo do século XX, nós nunca ouvimos falar de doenças como transtorno de desvio de atenção. Nós nunca tivemos a depressão como um sintoma tão generalizado. E o que é a depressão? Né? Em grande parte se deve à incapacidade que sentimos de cumprir com o que nós nos propomos. Né? É claro que a nossa conversa aqui não é clínica e essa não é a minha formação, mas se vocês derem um pulo no canal do professor Christian Dunker, né, vocês vão encontrar justamente uma conversa sobre como o neoliberalismo ele é uma política da subjetividade. Dito de outra forma, como o neoliberalismo não é somente um sistema econômico, mas ele também tem dispositivos, né, um arcabouço teórico, um conjunto de linguagem e de arquétipos que arregimentam, que moldam um jeito de ser, né, que determinam os nossos comportamentos e muitas vezes imprimem sobre nós, né, alguma coisa como do it yourself, ou seja, seja um projeto. Você e única e exclusivamente você deve vir a ser o que você supostamente deseja ser. Tá legal? Então uma conversa como essa poderia então ser melhor esclarecida na seguinte citação de Byung-Chul Han. Vejamos. A violência da positividade que resulta da superprodução, superdesempenho ou supercomunicação já não é mais viral. Perceba, positivo é aquilo que ordena, é aquilo que regula, é aquilo que molda, é aquilo que normatiza. Combinado? Portanto, a ordem positiva é aquela ordem que manda uma mensagem do dever. A ordem positiva é a nossa ordem da sociedade contemporânea. A imunologia não assegura mais nenhum acesso a ela. A rejeição frente ao excesso de positividade não apresenta nenhuma defesa imunológica, mas uma reação neuronal digestiva, uma rejeição. Tampouco o esgotamento, a exaustão e o sufocamento frente à demasia são reações imunológicas. Todas essas são manifestações de uma violência neuronal, que não é viral, uma vez que não podem ser reduzidas à negatividade imunológica. Traduzindo o raciocínio, eu e vocês diante das redes sociais, nós sempre estamos correndo, como o próprio Ham diz, tal como um ratinho, né, um hamster na sua roda. Nós procuramos likes, nós procuramos aprovação, nós queremos atenção, nós queremos escuta, nós queremos estar sempre no hype. Entretanto, isso é uma coisa que faz com que a gente pressione a nós mesmos em busca de uma autossatisfação que sempre está do lado de fora. Portanto, nada mais cruel do que você imputar, introjetar nas pessoas a busca por uma autossatisfação como se dependesse única e exclusivamente delas.
Afinal de contas, como nós sabemos, as redes sociais, ela tem um mecanismo parecido com os cassinos, né? Elas oferecem pequenas recompensas psíquicas para nós, que nós evidentemente gostamos, mas uma vez que elas nos seduzem, elas podem também nos escravizar. Nesse sentido, a violência é neuronal, porque afinal de contas ela não está mais do lado de fora, tal como na sociedade disciplinar, mas ela é sistêmica, ou seja, ela faz parte da própria forma como o sistema neoliberal, ou então até mesmo a globalização, se arregimenta, se organiza para poder criar essas subjetividades. Bem, esperamos que vocês tenham gostado de mais esse vídeo do VEC. Lembre-se que nós estamos também lá no Instagram, tá certo? Todos os dias com novidades para vocês, algum bate-papo a respeito dos livros e também tratando das atualidades. Continue nos acompanhando aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, deixa aí a sua curtida por falar nisso, tá certo? Deixa os seus comentários também com as sugestões. Um beijo, um abraço e bons estudos. Tchau, tchau.